Como sabemos, quem é detido para o primeiro interrogatório no âmbito de uma investigação judicial deve ser apresentado ao juiz no prazo de 48 horas. Contudo, em vários casos, sobretudo aqueles ligados à criminalidade económica, tal não sucede. Ou tal não é possível. Os nossos convidados anteriores afirmaram que se tratava de algo recorrente. O Nelson considera que sim, e caso sim, o que é que se pode fazer para se garantir que as 48 horas são cumpridas? Só aqui uma clarificação. Quando diz que não são cumpridas as 48 horas, significa que o processo não é presente ao juiz, ou o juiz não começa, não faz o interrogatório. Esta segunda, que há apenas uma mera identificação, que é isso, o diabo está nos detalhes, não é? Eu, pessoalmente, não tenho essa experiência, isto é, eu nunca tive dificuldade em começar um interrogatório muitas 48 horas. E nunca fiz nenhuma identificação só para interromper o prazo, formalmente, porque eu acho que isso não é nada. O que eu acho que a lei diz é que o processo deve ser presente ao juiz nas 48 horas. Ele não tem que fazer identificação nenhuma. Mas o que o juiz não deve estar preocupado se falta uma hora às 48 horas. O que o juiz deve estar preocupado é saber que há pessoas detidas. E se lhe é presente um processo muito complexo e tem pessoas detidas, deve decidir uma de duas coisas. Ou é extraordinariamente rápido e competente e capaz a analisar aquele processo, porque tem experiência, ou porque o conhece, ou porque já fez outros semelhantes, ou então assume que não consegue, precisa de mais 48 horas, por exemplo, ou pelo menos 24, excluindo o tempo de descanso e as refeições, nunca são 24, como é óbvio, mas precisa de algumas horas, pelo menos, e isso vai ultrapassar, e é tempo em que as pessoas estão tidas, e pode simplesmente libertá-las. Há vários mecanismos que a nossa lei permite para que, pode-se obviamente identificar, não para interromper o prazo, mas para saber que aquelas pessoas são efetivamente as pessoas que importam e que são. Não é para interrupção formal, é para por interesse material. Identificam-se as pessoas, vislumbra-se o que é que está em causa, devolvem-se as pessoas à liberdade e persegue-se o interrogatório passado um dia ou dois com as pessoas à liberdade. Isto é sempre possível? Não, isto depende de muitos casos. Cada caso é um caso. Eu não estou a pensar em nenhum caso em concreto. Estou a dizer que isto é algo que já foi feito muitas vezes. E as pessoas voltam cá quando? Amanhã ou depois de amanhã, quando o juiz achar que está em condições de iniciar um interrogatório. E, portanto, a questão fica completamente ultrapassada do ponto de vista formal, que é para mim o que menos me importa, que é cumprir as 48 horas. Mas, muito mais importante, é não haver nenhuma restrição desnecessária à liberdade das pessoas. Agora, há casos que isso pode não acontecer, mas os casos em que pode não acontecer, normalmente, criminalidade violenta, a complexidade normalmente não é muito grande. Os crimes mais complexos não é a criminalidade violenta, não é o homicídio. Os homicídios são normalmente os processos mais lineares que há. É, de facto, a criminalidade económica, como o Luís mencionou. Parece que foi o Luís que mencionou. Sim, sim. E nessa, qual é o risco? Fuga. Mas a história ensina-nos que há muita fuga na criminalidade económica. Não, a história mostra-nos precisamente o contrário. Normalmente não há. Pode-se considerar que há risco de fuga dos arguidos. Mas, efetivamente, não há grandes fugas, não temos grandes histórias. Temos algumas, mas não é a regra. E, portanto, lá está, recorrendo com alguma imaginação àquilo que nos é oferecido pelo Código, pode-se tomar decisões relativamente acertadas, não obstante as dificuldades que às vezes os processos nos trazem, nomeadamente em matérias que não dominamos. E, portanto, e na criminalidade económica, a criminalidade económica é obviamente o melhor exemplo, porque traz muitos conceitos, muitas matérias que não são jurídicas, que são complexas, exigentes, e que requerem consultas, trabalho, estudo não jurídico. É isso. Portanto, lamento que isso aconteça, mas penso que há formas de ultrapassar isso, e depois lá está, em cada caso há uma explicação, e a explicação deve nos satisfazer ou deve não nos satisfazer.